Olá, investidores, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal da VG Research, onde nós vamos comentar os principais assuntos, os destaques de mercado. E eu sou a Patrícia Rocco, analista de fundos imobiliários e renda fixa da VG, e eu estou aqui com os meus colegas, Lucas Lima, o nosso head de análise, Milton Rabelo, nosso analista de ações nacionais, e também com o Guilherme Moraes, o nosso analista de ativos internacionais. E aí, pessoal, muita coisa para conversar hoje, né, Lucas? Eu estou vendo esse cenário bastante volátil e com muita coisa acontecendo, né? Então, fala pessoal, de fato, Patrícia, aqui no mercado brasileiro, mais especificamente, a gente tem vivido uma pressão bastante negativa, mais especificamente ali olhando desde o dia 15 de abril, que foi quando o mercado brasileiro, ele de fato assim virou. Antes do dia 15 de abril, a gente tinha uma tese sendo construída para o Brasil muito forte, que era aquela tese de dólar fraco, de diversificação global, né, os investidores globais buscando outros países para aportar, e os mercados emergentes foram bastante procurados, e o Brasil terminou sendo bastante beneficiado também nesse fluxo ali que a gente teve nos primeiros meses desse ano 2026. O fluxo estrangeiro, até meados ali do dia 14, 15 de abril, ele chegou a atingir 70 bilhões aqui no Brasil, e agora com a forte pressão negativa, né, que houve nesses últimos 2 meses, o fluxo já caiu para 38 bilhões no acumulado, né, então a gente perdeu aí mais de 38 bilhões de reais em fluxo estrangeiro. Eu acredito que a tese, né, de dólar fraco, né, que a gente tinha de busca por commodities, que vinha sendo o grande driver, né, pela procura do Brasil, ela mudou mais especificamente ali no dia 15 de abril por conta da rotação do sentimento do investidor global à procura de ações, né, empresas ligadas à inteligência artificial. Então, o mundo ele começou a ficar mais otimista, né, com esse tema. A gente sabe que o mercado ele vive de narrativas, e a narrativa de inteligência artificial começou a ganhar força. E o Brasil, que é velha economia, focada em commodities, terminou ficando mais de lado e terminou perdendo bastante fluxo estrangeiro nesses últimos 2 meses, né? E a tese de IA ganhou força, né? O Guilherme vai poder falar um pouco mais na frente, por conta dos resultados ali que foram positivos, né? E a gente teve, inclusive, índices, né, que são muito ligados, né, a essa tese, como o próprio Estados Unidos, mas também a Coreia do Sul e Taiwan subindo bastante, né? E a gente viu que todo esse fluxo que estava vindo para o Brasil começou a ser direcionado para esses países. O índice da Coreia do Sul, eu acredito que está subindo mais de 100% nesse ano, o de Taiwan ali cerca de 70%, mostrando essa mudança de narrativa que houve no mercado, né? E aqui no Brasil, eu acho que o que tem impressionado também, além dessa mudança de narrativa global, foi uma piora na margem ali do risco político, que já vem começando a entrar um pouco na conta aqui dos investidores, e também das expectativas de inflação, né? Que vem piorando, na verdade, no mundo como um todo. A gente vê os juros globais no mundo como um todo em alta ali, desde o início do conflito no Oriente Médio, e aqui no Brasil não foi diferente, né? Nas últimas semanas houve diversas revisões para cima das expectativas de inflação quando a gente olha ali o boletim Focus do Banco Central. Então acho que esse tem sido um ponto também que preocupa os investidores aqui no Brasil, tanto essa parte do risco político quanto essa parte também do receio da inflação. Um outro tipo de risco, né, para finalizar aqui a parte de Brasil, da minha visão, o risco fiscal, que na verdade é um risco que nunca saiu assim do Brasil, né? Mas às vezes os investidores parece que dormem, né? Esquecem um pouco e depois voltam a lembrar, eita, tem um risco fiscal aqui no Brasil. E eu acho que começaram a fazer um pouco mais de conta novamente sobre o risco fiscal brasileiro, e acho que é um ponto final assim que também tem impressionado bastante aqui a nossa bolsa. O que você tem visto, Milton, assim, também sobre o cenário Brasil, sobre esse risco fiscal, né, e político que tem crescido também? Olha, realmente houve uma deterioração forte aqui da candidatura oposicionista, não é? A gente via ali o presidente da República muito enfraquecido, né, com a popularidade muito em baixa,
e o principal candidato da oposição, que seria o Flávio Bolsonaro, parecia ir melhor, né? Ele parecia ter uma dinâmica melhor, principalmente ali no segundo turno, e infelizmente, felizmente ou infelizmente, após a divulgação dos áudios do Daniel Vorcaro, houve uma deterioração muito, muito clara na candidatura oposicionista. Isso leva a uma maior expectativa de vitória da situação do presidente Lula, que, pelo menos nessa fotografia desse momento, possivelmente deve se reeleger no segundo turno. Mas é claro que não tem nada dado ainda, né? A gente sabe que as eleições, elas ainda, em alguns meses, muitas águas vão rolar no cenário político brasileiro, vai haver muita volatilidade. Existem algumas lideranças oposicionistas também que podem passar a ter uma posição mais forte nessa eleição, ali, principalmente o Renan Santos, né? O Zema também. Eu acho que muitas águas vão rolar daqui para as eleições, mas com certeza o aumento do risco político ele aconteceu, porque de uma expectativa de possível alternância de poder, hoje existe uma leitura de que existe uma chance muito maior de reeleição do atual presidente. Agora, não entrando no mérito político-ideológico, o que acontece é que esse governo ele não parece ter um direcionamento de uma mudança em relação à política fiscal. E isso pressiona praticamente todas as variáveis macroeconômicas do país, né? Então, a gente sabe que esses juros muito altos, eles são, em larga medida, uma consequência dessa política fiscal exageradamente expansiva, né? Não apenas isso, claro, existe todo um cenário internacional que também interfere, mas a política fiscal desse governo interfere muito nisso, e isso realmente cria um nível de risco político mais alto, né? Que deve se traduzir em bastante volatilidade nos próximos meses, aqui na Bolsa Brasileira. E a gente teve o pacote de bondade, né, que estimam aí que é mais ou menos ali em torno de 200 bilhões do Lula, com diversos benefícios e tudo mais. Isso é quase ali 2% do Produto Interno Bruto brasileiro. Então é algo assim bastante relevante. E vai tudo praticamente fora do arcabouço fiscal. Tem esse pequeno detalhe, não é? Exato. E tem as pautas bomba, né, pessoal? Porque daí começa essa briga entre os diversos setores e os investimentos ficam no meio de tudo. O fato, eu acho, é que não só a gente está falando aqui de cenário nacional, mas e no internacional, então, Guilherme? Quanta coisa está acontecendo aí, né? Exatamente. É um prazer sempre falar com vocês. E interessante que a gente pode trazer diversas camadas para essa conversa das questões macro globais que estão afetando o Brasil. Guerra, claro que a gente não consegue deixar de falar, né? Esse conflito entre Estados Unidos e Irã, que toda semana tem fim, mas ele não termina, né? A gente tem sempre aqueles comunicados também que trazem incerteza, porque a gente não sabe quando vai acabar de fato. Mas uma questão já é fato também, que a conta dessa guerra já vai precisar ser paga, então já vai existir todo um atraso com relação à cadeia energética de petróleo que vai precisar ser reajustada e provavelmente isso vai levar talvez até o final do ano, que alguns estudos já estimam com relação a isso. Então, o primeiro impacto é a inflação, né, que já vai trazer para os Estados Unidos. A gente houve talvez uma mudança de rota nesse sentido. A gente viu um primeiro trimestre, talvez de uma inflação um pouco mais benigna, que talvez estivesse se acomodando, depois de todo aquele impacto tarifário que a gente viu no ano passado, principalmente no Liberation Day. Então, o mundo já estava começando a se acostumar com essa nova rota que o Trump estava impondo, mas que veio agora com esse novo impacto inflacionário, como eu disse. Então, a inflação que veio já é a inflação do produtor muito alta, que já está começando a bater um pouco para a inflação das pessoas físicas americanas. Então, toda aquela tônica de corte de juros, de um cenário mais ameno para os Estados Unidos, que traria para o mundo todo nesse sentido, se reverteu talvez de uma forma total. Então, cortes de juros que eram esperados para o segundo semestre já basicamente foram cancelados e o mercado já trabalha até mesmo com alta de juros novamente nos Estados Unidos. Então, isso acaba trazendo bastante impacto nesse sentido. Falando um pouquinho de política, talvez o Brasil seja mais apimentado nesse sentido, mas os Estados Unidos não têm deixado de ser nesse sentido. E esse assunto nos Estados Unidos vai ser importante porque em novembro
tem uma eleição importante nos Estados Unidos, que são as midterms, então as outras cadeiras políticas vão ser escolhidas nos Estados Unidos e a popularidade do Trump hoje talvez não seja tão boa. E se ele perde essa eleição, se o outro partido, né, o Partido Democrata, ganha, os 2 anos seguintes do governo Trump talvez seja bastante complicado, então talvez tenha aí uma nova mudança nesse sentido, mas acho que esse é um assunto para as nossas próximas conversas. Mas o que eu queria trazer de destaque, talvez, aqui com relação à parte de juros e que talvez traga talvez uma incerteza, uma mudança talvez diferente, é que o Powell saiu da cadeira do Banco Central. A gente está gravando agora aí no dia 13 de junho. Semana que vem, primeira reunião do Kevin Warsh, que já entrou aí com um problema grande, né, de tentar controlar essa inflação que está voltando, com uma política ou com uma atuação talvez um pouco diferente. Ele já fez algumas críticas, talvez, a como o Fed tem trabalhado, principalmente como ele trabalhou no pós-pandemia. Então, é uma visão diferente para um cenário complicado também, macro. Então, isso tudo vai trazendo incerteza. Então, o juros já subiu bastante. Se a gente fala de números aí, a gente tem juros de 10 anos já trabalhando novamente próximo de 4,5. Então, é um patamar que a gente já considera novamente elevado, assim, que já dificulta até para o Brasil, talvez, trazer outros cortes. Juros de 20 e 30 anos acima de 5 anos. Então, a gente já vê uma renda fixa fora de uma maneira até forte. A gente pode considerar são índices de juros que são interessantes para a gente poder pensar até em investimentos. E, na contrapartida, a gente vê um índice, um S&P e um Nasdaq, principalmente, batendo quase que máxima histórica atrás de máxima histórica. Hoje, o índice deve estar aí nos seus 7.300 pontos, em torno de 7.400. Tem uma máxima próxima de 7.600. Então, a gente vê a IA também nesse contorno todo, dando uma rotação muito forte para o índice, uma busca até de liquidez, né? Essa saída de capital do Brasil, até de certa forma, foi por conta da IA. Uma temporada de resultado muito positiva que acabou alicerçando todo esse movimento. Então, essa busca por ativos reais tem sido cada vez mais destaque. Talvez esse seja um ponto importante, né? Que trouxe os emergentes no primeiro trimestre muito fortes, agora a IA voltando para o assunto. Então, a busca dos investidores por ativos reais tem sido cada vez maiores, o que está impactando, talvez, nos juros do mundo todo. E assim, né, gente, o que eu fico pensando, olha quanta coisa acontecendo, cenário doméstico, cenário internacional, a gente tem um volume de informação muito grande, um volume de desinformação muito grande, e como é que fica o investidor no meio de tudo isso? Porque, na verdade, ao mesmo tempo que nós temos muita informação disponível, o investimento, para ele não ser um investimento totalmente especulativo e totalmente aleatório, sem você saber que retorno você vai ter, é um investimento que tem que ser pautado em fundamentos, tem que ser pautado em longo prazo, tem que englobar os diversos ativos numa carteira, sejam eles internacionais, ações, renda fixa. Então, eu acho que o investidor fica meio perdido no meio de tudo isso, né? A gente tem o cenário sendo complicado, mas o investidor, muitas vezes, não é uma pessoa do mercado financeiro, quer dizer, ele tem o trabalho dele, né, ele tem outras questões a pensar, e ao mesmo tempo ele fica achando que deve operar todo esse cenário por causa desse boom de informações, e a gente sabe que, na verdade, como é interessante ter uma carteira super diversificada em todos os tipos de ativos, para que essa pessoa, seja ela pode ser de um perfil mais conservador ou de um perfil mais arrojado, mas ela tem que sobreviver ao mercado e às notícias. Além de tudo, a gente tem ouvido falar de El Niño e de outras coisas, e como vão ficar as commodities, e o Brasil... Quer dizer, como que a gente faz para ficar mais tranquilo no meio de tudo isso, né? Para poder dormir tranquilo à noite e, ao mesmo tempo, ter saber que estamos bem protegidos, que temos nossos investimentos seguros. Eu não sei como vocês estão vendo tudo isso. Olha, Patrícia, eu estava pensando muito sobre essa questão das narrativas de mercado, que a gente vê assim, por exemplo, há aproximadamente 1 ano e meio, o dólar estava R$ 6,20. O S&P estava aproximadamente 6 mil pontos. Naquele momento, houve uma migração massiva, bolsa em sell-off total, em pânico total, e muitos investidores focados em S&P e em Bitcoin. Falando do S&P especificamente, eu acho que se expor ao supercapitalismo americano é algo fantástico e desejável para todo investidor. Mas veja o que é narrativa e veja o que é momento. Quem se expôs no S&P entre o fim de 24 e início do 25, naquele pessimismo generalizado com a Bolsa Brasileira,
comprou S&P a 6 mil pontos, com o real, com o dólar a R$ 6,20. Em um ano e meio, você sabe qual foi a valorização do S&P em real? Aproximadamente 1,2%. Ninguém vai abrir a boca para falar que não vale a pena ter um nível de exposição internacional. A gente sabe que o Brasil é um hospício, né? Existem oportunidades maravilhosas, existem boas oportunidades de investimento, mas o Brasil, a gente sabe o que é uma loucura. É um hospício a céu aberto. Eu acho muito desejável ter uma parte do seu investimento fora do Brasil. Mas o que é timing, né? O que é timing? Você pega assim, por exemplo, comprar o S&P naquele momento de uma narrativa forte, se mostrou nos últimos 18 meses um investimento de baixa qualidade. Por outro lado, a gente viu um otimismo exagerado aqui no Brasil no início do trimestre. Era o tal do Hello Trade, né? Era o Hello Trade que os mercados emergentes iam bombar, que o Brasil seria beneficiado, né, pelo aumento do petróleo, e a gente sabe que certas narrativas não ficam de pé. Essa é a verdade, né? E o que se viu no mercado brasileiro foi uma fuga relevante de capitais, né? Ações nas máximas históricas que em menos de 2 meses, eu acho, já tiveram de valorizações muito expressivas, inclusive. Não, e assim, ninguém tem bola de cristal. Eu acho que isso demonstra o quanto a gente tem que estar preparado para os mais diversos cenários, porque por mais que se façam projeções, tanto economistas, pessoas experientes, nós nunca conseguimos cravar o que vai acontecer daqui para frente. Às vezes, o momento todo indica que a gente ia ter ia sair daquele voo de galinha que a gente vê aí na nossa bolsa, e agora ia decolar, ia passar dos 200 mil pontos, e no fim, o que a gente viu é que na hora que estava todo mundo... E daí o que acontece com o investidor? O investidor começa a entrar nessa hora, é na hora que todo mundo fala de mercado, não, agora vai bombar, agora... Aí o investidor entra. E aí ele entra no mercado de renda variável e acaba tomando um susto tão grande que ele acaba comprando no topo, vendendo no fundo, e acaba ficando assim, não quer mais saber de renda variável. E aí a gente acaba deixando toda essa possibilidade de ganhos na mesa, porque o investimento é muito mais do que comprar um cenário que você sabe o que vai acontecer, é conseguir cuidado mental, inclusive, né? Porque com tudo isso acontecendo, quem aguenta as quedas, quem consegue comprar ativos com bons fundamentos, em momentos onde a dificuldade no mercado, a visão é turva, mas você diz, não, espera um pouco, eu vejo que essa ação, esse fundo imobiliário, esse ativo, ele tem fundamentos sólidos. Então, embora tenha todo esse ruído, eu vou investir aqui. Porque, inclusive, né, pessoal, coisas que já caíram bastante, mas que continuam boas, elas têm uma probabilidade até menor de que caiam muito mais, de que você... Então, assim, engraçado, né? Até vou querer que vocês comentem isso. Na verdade, o grande retorno, primeiro que tem aquela conversa, né? Que ele não está nem na compra e nem na venda, ele está na espera, ele está naquele tempo que você fica investido, que isso é muito legal. Agora, o retorno de um investimento, ele tem que estar no longo prazo, porque senão a gente está fazendo aí um jogo, a gente está tentando especular, e aí a coisa pode ser muito feia, né? Esse é um ponto, Patrícia, que para destacar na fala do Milton, ele lembrou bem, né, sobre essa mudança de narrativas que ocorreram, né, nos últimos meses, e a gente viu ali no início do conflito no Oriente Médio, se montando ali, saindo diversas notícias, qual a carteira agora para a gente ter, né, com esse início do conflito. E a gente viu os investidores, de maneira geral, separando países que são exportadores líquidos de petróleo de países que não são, né? Então, esses países aqui vão ser beneficiados, né, e esses não vão ser. E o Brasil, né, como o Milton falou, por ser exportador líquido de petróleo, terminou entrando na caixa ali daqueles países que poderiam até, na margem, serem beneficiados com esse conflito no Oriente Médio, né, por conta de toda a receita que entraria aqui, a arrecadação,
tende a valorizar também o nosso real, e isso de fato até aconteceu no primeiro mês ali do pós-guerra, né? Se vocês lembrarem bem, o Brasil teve um desempenho bem resiliente ali no primeiro mês pós-guerra, desempenho até acima das ações de tecnologia dos Estados Unidos. Só que aí bastou ali um resultado positivo, né, de uma empresa de inteligência artificial e tudo mais, que essa narrativa dentro de um mês já mudou completamente e o Brasil entrou nessa espiral mais negativa, né, de perder o fluxo estrangeiro e tudo mais. Então, de fato, assim como a Patrícia falou, essa mudança de narrativa ela acontece o tempo todo. Se a gente for tentar se posicionar para cada narrativa, a gente vai ficar girando a carteira, comprando na alta, vendendo na baixa, e isso no longo prazo tende a destruir bastante valor. Exato. Complementando o que vocês dois falaram, eu acho que é muito importante essa questão da diversificação e gestão de risco, né? E não seguir uma narrativa cega. Porque, vamos lá, quando dizem que o Brasil vai acabar e que o S&P vai voar, o investidor vai lá e compra S&P. Aí depois, um ano depois, quando dizem que o Brasil agora vai virar uma grande potência, aí lá vai o investidor, vende S&P, compra Ibovespa. Ou seja, isso não fica de pé no longo prazo. O investidor, claro que ninguém tem bola de cristal, mas investir é gerenciar incertezas. Porque o futuro ele não está dado, né? E o investidor ele tem que saber disso, ele tem que se posicionar para vários cenários. Eu sou muito cético com as narrativas, sabe? Eu acho que a gente tem que ter sempre um pé no chão com essas narrativas que se tornam consensuais. Entrando também na questão do Bitcoin. Algumas pessoas estão dizendo que o Bitcoin morreu, que o mercado cripto morreu. Eu, francamente, não acredito que morreu. Eu acho que o mercado cripto ele é extremamente volátil, né? O que acontece, o erro em outubro de 2025, havia muitas pessoas dizendo, venda tudo e compre Bitcoin. Venda ações brasileiras, compre Bitcoin. Venda S&P, compre Bitcoin. Venda renda fixa, compre Bitcoin. Ele saiu de 123 mil para 61. Aí veja que coisa errada, né? Porque não é que o Bitcoin morreu. O Bitcoin não morreu. Essa volatilidade, ela existe no Bitcoin. Algumas pessoas chegaram até a falar que, dado o grau de maturidade institucional, a volatilidade seria menor. Nem tão menor assim, porque caiu 50%. Isso não quer dizer que ninguém possa se expor ao mercado cripto, mas a gente tem que ter muito cuidado. Isso evidencia o nível do cuidado que o investidor tem que ter com as narrativas de mercado. E saber dosar bem o tamanho na carteira, né, Milton? Estar bem alocado, bem exposto a diversas teses, acho que isso é interessante. Aquela visão de médio e longo prazo, achei interessante uma tirinha que eu vi tem pouco tempo, olhando um investidor, um analista da década de 2000, ele tinha na tela gráficos, ele tinha balanço, ele tinha, enfim, números financeiros, e um investidor hoje da década de 2020, 2025, agora 2026, ele tem um Twitter aberto. Então, assim, o que está ditando mais o mercado hoje talvez seja as notícias de curto prazo, enfim, as volatilidades do dia a dia que são normais, mas que talvez pelas notícias estarem sendo disseminadas de forma tão instantânea, né, isso traz um pouco mais de volatilidade na veia. O que eu acho, assim, também uma coisa que eu percebo é que uma maneira da gente conseguir continuar investindo e se sentir mais seguro é ter uma estratégia de investimentos. Então, na verdade, não é o mercado quem vai dizer o que você vai comprar, o que você vai vender, você tem que ter uma estratégia. Então, tem a pessoa que é lá mais conservadora e ela também está só guardando dinheiro lá para frente, ela sabe que ela também vai precisar ter uma reserva de emergência, ela começa a colocar o dinheiro nas caixinhas adequadas. Então, se você precisa ter uma reserva de emergência maior, porque você, de repente, é uma pessoa que tem um emprego mais instável ou é um profissional liberal, então você sabe que vai precisar ter um volume maior. Num produto pós-fixado, onde você sabe que você não vai ter uma volatilidade muito grande, que todo dia o teu dinheiro vai render um pouquinho. Mas daí eu também tenho ali um dinheiro que eu quero guardar para minha aposentadoria e ainda tem 20 anos de idade, então eu posso correr um pouco mais de risco, então eu vou alocar ali. E a partir do momento que você desenha essa carteira e que você decide que vai ter 50% aqui, 30% ali, 20% ali, a própria carteira acaba te mostrando em qual ativo você deve aportar. Isso é muito interessante, porque se você decidiu que tem que ter
30% nesse produto de liquidez, e de repente você vê que isso aumentou muito, e que diminuiu ali a sua alocação que você tinha colocado para ações brasileiras, por exemplo, agora é o momento de comprar essa classe. Essa classe provavelmente está descontada, você vai encontrar as oportunidades, vai aumentar a sua exposição ali, e conforme a carteira vai te demonstrando aquilo que está ficando fora da alocação primeiramente estipulada, você pode se desvincular um pouco das notícias e estar mais aderente aos seus próprios objetivos, né? Isso é muito interessante. Até eu estava pensando aqui no mercado, né? Brasileiro, então a gente viu toda essa coisa e subiu muito e caiu muito. E como é que estão aí, da parte micro, já a gente entrando assim nesse lado das ações, dos ativos, como é que vocês estão vendo aí oportunidades na montagem das carteiras? Como que vocês veem isso? Olha, Patrícia, eu quero fazer um comentário, porque a gente vê assim, a partir do início de 2025, especificamente, a gente viu um aumento muito forte nas cotações de empresas mais cíclicas, ali incorporadoras, ali empresas de varejo, empresas endividadas, né? A gente viu uma descompressão de risco contínua. Então, ao mesmo tempo, a gente via, caramba, algumas empresas mais arriscadas de crescimento, com performances incríveis. E bastou essa desvalorização recente, agora de abril, se eu não me engano, de abril agora para junho, para essas próprias empresas que estavam apresentando valorizações extraordinárias perderem até... Eu vi uma empresa maravilhosa, assim, de qualidade, mais cíclica, perder mais de 1/3 do valor de mercado. Tem empresas que perderam metade do valor de mercado nos últimos meses. Isso leva muito à necessidade de um investidor ele poder se expor a esses papéis um pouco mais arriscados, mas, ao mesmo tempo, em se tratando de Brasil, muito importante ter a maior parte de um portfólio composto por empresas mais maduras, negócios maduros, geradores de renda, que pagam dividendos, né? Porque quando está tudo subindo, o risco está descomprimindo e o beta está alto, é lindo investir em empresas arriscadas porque a rentabilidade é incrível. Quando a maré muda, a gente vê quem é que estava nadando pelado, não é? Perfeito, Milton. Assim, eu acho que um ponto interessante de destacar sobre essa queda do mercado brasileiro nos últimos 2 meses, e aí já comentando sobre alguns setores também, como o Milton falou, a gente viu assim algumas ações sendo praticamente dizimadas. Eu acho que um exemplo que dá para citar aqui até é a Trisul, né, do setor de construção civil, que está caindo aí cerca de 50% desde as máximas desse ano de 2026. Então, em pouco tempo assim, a empresa perdeu metade ali do seu valor de mercado, mas não é algo nem tão exagerado quando a gente compara com o setor financeiro também. A gente viu o próprio Itaú, que é o banco aí de maior qualidade, maior ROI no Brasil, caindo quase 20% das suas máximas também. Então, se um banco de tanta qualidade assim caiu 20% das máximas, né, imagine outros setores assim que são mais sensíveis a esses momentos, né, essas volatilidades macroeconômicas. Mas como o Milton bem falou, eu acredito que nesses momentos, né, de baixa do mercado, onde o mercado no geral caiu, né, tanto o setor financeiro, quanto elétrico, quanto consumo e imobiliário, os investidores eles têm e precisam focar nas empresas de maior qualidade, né, setores perenes que pagam bons dividendos. A gente vê que muitas vezes os clientes eles olham para uma queda de 50% de uma Trisul, de 40% de outra empresa do setor de consumo, e acredito que é a grande oportunidade do momento, né? Só que quando o cenário está mais arriscado e as empresas no geral estão baratas, é melhor o investidor fazer o famoso feijão com arroz, né? E focar ali nos ativos de maior qualidade e maior segurança para ele. Quando o mercado melhorar e os ativos de qualidade do setor financeiro, do setor elétrico, eles estiverem com o valuation mais esticado, aí sim você pode tentar buscar alguma outra oportunidade em setores um pouco mais arriscados, colocar um ou outro ativo ali com a posição pequena na sua carteira para tentar aproveitar um eventual valuation descontado. Mas eu acho que nesse momento em que o mercado todo caiu, a gente viu Itaú, BTG
vários ativos de qualidade caindo cerca de 20% aí das suas máximas no ano. Não precisa, assim, fazer nenhuma movimentação mirabolante na carteira, procurar uma grande tese, né, que vai trazer um grande potencial de valorização, triplicar seu patrimônio, porque geralmente isso está errado, né? Principalmente aqui no Brasil, onde até o passado é incerto, né? A gente vai ter agora as eleições se aproximando, a gente tem esse cenário de juros também bastante complexo aqui no Brasil. A gente imaginava que os juros poderia cair ali no começo do ano para cerca de um dígito, né, 9%. Agora a gente já começa a falar em manutenção de juros e até possível alta de juros aqui no Brasil. Então, assim, sempre essas mudanças, né, de humor que faz com que seja muito necessário, né, como o Milton falou, a gente buscar sempre ativos de qualidade na carteira nesses momentos, para que a gente consiga ultrapassar diversos ciclos, né, econômicos. Eu vejo assim, até nos fundos imobiliários, né, a gente até não citou ainda, mas como é importante esse movimento que muito se chama de flight to quality, né? Migrar para os ativos defensivos, principalmente numa classe aí que a gente vê como um viés muito previdenciário e muitas vezes as pessoas correndo atrás dos yields, né? Como é comum a gente ver as pessoas olhando para aquilo que a empresa entrega em dividendos ou os fundos imobiliários e traçando aquilo como a sua baliza. E não pode ser assim, né? A gente vê mesmo nos fundos imobiliários, que é uma classe que cresceu demais nos últimos anos e que nós já somos vários milhões de investidores, quem diria, e agora a gente percebe que como é importante estar em fundos líquidos, ou seja, fundos imobiliários que negociam porque assim, as ações é um mercado ainda bastante maior e mais desenvolvido e mais antigo, e então a liquidez é muito maior, mas nos fundos imobiliários a liquidez está começando a aumentar agora, então é muito importante que você possa se expor a ativos que você consiga negociar, que você consiga entrar, que você consiga sair, que tenha um volume suficiente de negociações diárias, né? Aí a gente vê também o tamanho dos fundos imobiliários, como é importante ter os fundos maiores, que tenham um poder de barganha junto ao mercado maior, que tenha uma quantidade de X de imóveis tão grande que ele pode ter ali, eventualmente, uma vacância, uma mudança de estratégia, porque ele tem robustez. Então, a gente vê essas questões sendo muito mais importantes do que ter um yield muito alto, do que ter aquele ativo mais arriscado que disseram que agora é o momento de comprar. Então, eu vejo muito isso também nos fundos imobiliários, e até queria comentar ainda da renda fixa, que muito tem se falado, nossa, agora teve dias que estava aí as taxas, né, dos títulos públicos federais chegando a 8% mais IPCA, quer dizer, pense nas pessoas que há algum tempo atrás, não muito, falaram, gente, agora as taxas são IPCA mais 6, aproveitem que é oportunidade. Claro, realmente, as taxas costumam ficar mais próximas de 5%, e 6% é uma excelente taxa. Mas veja só, quem comprou um ativo IPCA mais 6, mais 6,20, e um ativo de IPCA mais 2060, essa volatilidade também é gigantesca. Então, não temos volatilidade só nos ativos de risco. A própria ativo soberano, que é considerado o menor risco do mercado, ele também apresenta volatilidade elevada. Então, a gente sempre precisa ter cuidado e cautela nas alocações. Então, quem encheu a mão ali de IPCA mais 2060 com uma taxa de 6%, agora está tomando uma marcação a mercado negativa muito grande. E será que essa pessoa vai aguentar? Porque se ela ficar até 2060 investida, ela com certeza vai receber aquela taxa contratada. Mas o fato é que a parte mental influencia demais nos investimentos. E assim eu imagino que seja também na parte de ativos internacionais, que está tão em voga, mas que também está oferecendo aí seus riscos, né, Guilherme? Sim, como a gente conversou, né, quase tudo subindo, né, então a gente vê esses movimentos muito fortes e rápidos, até de certa forma com receio, né, assim, porque da mesma forma que está se caindo muito quando começa o conflito, quando volta, né, as famosas curvas em V, elas têm sido cada vez mais intensas. Até interessante... Sim, pode...
Não, eu ia falar, e a gente teve agora a SpaceX, né, para colocar mais em xeque aí Sim, essa dúvida de para onde vai essa liquidez, tanto dinheiro aí do exatamente. mercado e tudo mais. Sim, a gente fala de IA, acho que é interessante exatamente por conta desse movimento de liquidez todo que tem seguido para IA. Hoje também, né, por uma grata coincidência, a gente está gravando bem no primeiro dia de negociação da SpaceX. Então, se a gente olha, pode até olhar aqui ao vivo, né, o SpaceX está subindo aí basicamente 25% já hoje. Então, a empresa que já nasceu com o IPO como uma empresa trilionária, já está subindo aí hoje seus 25% e começa o seu primeiro dia sendo um top 6. Então, ela já está aí basicamente entre a sexta ou sétima empresa maior do mundo. Então, os olhos do mundo todo foram para isso, né? Assim, quem gosta ou não gosta do Elon Musk confia muito nele. Então, a hype, aquele movimento de querer pegar essa tendência, talvez seja grande. Então, muito dessa liquidez do mundo foi para a SpaceX, o aguardo desse IPO, que grande em números, mas ainda pequeno se a gente considera com relação à parte da empresa, porque menos de 5% do capital da empresa foi aberto. Então, é uma empresa ainda quase que privada, de certa forma, né? Por mais que seja listada em bolsa, mas a ideia da Agora, falar em SpaceX é muito IPO é grande. falar de risco também, hein, Guilherme? Sim, com certeza. É IPO envolve um grande risco. uma empresa que já começa também a ser negociada basicamente a quase 100 vezes preço-lucro. Então, é um índice que historicamente é bastante puxado. A gente pega uma empresa talvez de qualidade, uma Microsoft, um Google, que são empresas de extrema qualidade, que estão aí totalmente inseridas dentro do movimento de IA. Elas devem estar negociando aí próximo de 30 vezes o preço-lucro. Então, é um terço do que a SpaceX está sendo negociada, com um histórico bem mais robusto, né, de resultados. Enfim, claro que tudo desse preço da SpaceX é dado a narrativa de crescimento. Se a empresa coloniza Marte, né, se consegue lançar data center no espaço, ela vai revolucionar o mercado como um todo. Então, isso tudo se cria expectativa dentro disso. Mas é interessante, porque outros movimentos de IA também têm puxado um pouco da liquidez. As Big Techs, historicamente, elas são boas compradoras de ações, então os programas de recompra de ações são muito volumosos e isso ajuda muito para o movimento de valorização mais recente das ações. Mas também nesse movimento de capitalização, o movimento agora está sendo até um pouco invertido. Então, o Google recentemente anunciou aí 80 bi de emissão de ações, então isso sugou um pouco mais da liquidez do mercado, inclusive com a Berkshire, que é a empresa do Warren Buffett, comprando uma boa fatia desses 80 bi. Então, a gente está vendo esse movimento talvez um pouco contrário, então que busca essa intensidade dos investidores. A Meta também emitindo um pouco de ações. Então, isso traz volatilidade para o mercado, pelo menos principalmente no curto prazo. Mas é interessante também, falando de S&P, puxando um pouquinho lá atrás do que o Milton falou, a IA também, né? Lá no final de 24, início de 25, o mercado como um todo estava sobreposto a Estados Unidos, né? O movimento de IA estava muito alto. Então, naturalmente, o mundo também buscou por um movimento mais equilibrado. Então, a gente viu esse movimento de queda do dólar nesse sentido, né? A saída de um capital dos Estados Unidos que buscou outras geografias, né? Então, a gente vê esse movimento de queda do dólar também nesse sentido. Agora, jogando talvez até um pouquinho contra, né? Então, já que esse dólar caiu tanto, né? Lá nos 6,20, agora para uns 5, 5,10, talvez a própria carteira, e pegando até o seu gancho, né? Talvez a carteira esteja pedindo um pouco de compra de dólar, né? Nesse sentido, quando a gente vê esse movimento de queda. E tem uma coisa, né? Até você falou de 2024, eu lembro ainda quanto tempo já se diz que o mercado americano está super precificado, muito acima, e tinha aquela conversa que até se parou um pouco, que era, vai ser hard landing, vai ser soft landing, daí tinha gente que falava, vai ser no landing, e aí davam risada. E por enquanto foi um no landing, a verdade é essa, né? É um mercado muito maduro, né? Assim, realmente o americano, os investidores institucionais, eles carregam o S&P na carteira como uma exposição de não ser vendida, pelo menos uma fatia dela, né? Então, o S&P, ele é uma fatia importante do mercado e ele vai estar sempre no portfólio dos investidores. Então, de vez em quando um pouco mais, de vez em quando um pouco menos, mas o mercado americano, usualmente, ele premia os investidores consistentes. Então, por isso é muito importante também essa exposição, mesmo que essa oscilação mais de curto prazo, talvez mais intensa no dólar,
esse prêmio que o S&P carrega ao longo dos anos é muito interessante para a carteira. E a gente enfrenta muitos riscos também, né? Aqui, risco regulatório. A gente tem muitas coisas que podem acontecer se você está num mercado só. Então, quer dizer, e outra coisa, né, Guilherme, internacional não é só Estados Unidos, né? Hoje em dia tem os ETFs de várias economias, de várias teses, de metais, de moeda. Assim, você tem uma facilidade muito grande de investir, tanto no Brasil quanto fora, quanto a valores pequenos, os próprios fundos imobiliários que começaram sendo negociados com cotas de R$1.000. Hoje em dia nós temos base 10, então tem aquele investidor que tem um pouquinho só de dinheiro que vai lá comprar com R$20, vai comprar 2 cotas de fundo imobiliário. Então, quer dizer, como o mercado democratizou muito também, então está muito mais fácil ter informações, como nós estamos aqui batendo esse papo agora, e ao mesmo tempo conseguir se expor a todos esses mercados, que é muito interessante mesmo. A sua fala foi ótima. Claro que a gente tem os BDRs, né? A gente pode investir em reais, mas a gente usa o dólar para poder acessar mercados mais qualificados. Então, a gente vai mandar nosso dinheiro, a gente vai fazer a nossa remessa em dólar para acessar mercados bons e de qualidade, mercados emergentes, enfim. Quero investir em Coreia, quero investir em China, quero investir no próprio Brasil em dólar, né? Caso um investidor gringo queira investir aqui. Então, os Estados Unidos é o hub para o mundo, basicamente. A gente compra o dólar para investir, não compra o dólar para ele ser o nosso investimento, basicamente. Eu acho que o investidor brasileiro também ele tem muito assim de home bias, né? Você está aqui no Brasil, aí está muito envolto aqui pelo Brasil, e com certeza o Brasil e mercados emergentes têm oportunidade. Mas se você parar para pensar friamente, é muito importante ter uma posição estruturalmente dolarizada, principalmente dólar. Claro que existem outros mercados internacionais estáveis, né? Mas eu acho que o investidor, às vezes, ele fica muito obcecado pelo Brasil, mesmo que existam boas oportunidades no Brasil e elas devam ser aproveitadas, o investidor, às vezes, ele não tem essa visão de diversificação e segurança que investir em uma economia como a norte-americana proporciona. Porque o Brasil tem algumas assimetrias interessantes, mas é um país que tem um risco político muito alto. Né, existe um arranjo político que interfere em praticamente tudo, né? Todas essas variáveis econômicas, elas são derivadas de um xadrez político muito complicado, né, que existe aqui no Brasil. E não só isso, a própria estrutura produtiva brasileira, muito exportadora de commodities, exportadora de agros, deixa a economia brasileira muito cíclica. Então, eu acho que o Brasil ele deve ser muito analisado assim pelas oportunidades, principalmente nos momentos em que as coisas não parecem tão boas, mas o investidor ele nunca deve focar unicamente em uma geografia, ainda mais em uma geografia como a brasileira, que mesmo que tenha boas oportunidades, é uma coisa, a gente sabe que é muito problemática, né? E muito dependente de outras variáveis, de uma infinidade de variáveis, seja a cotação de matérias-primas, seja ciclo político. Eu acho que todo investidor ele deveria ter um nível de exposição internacional e principalmente hoje na vanguarda da tecnologia, né, que é a economia norte-americana. Eu acho que todo investidor deveria ter um nível de exposição internacional. Eu até queria dizer, assim, para quem tiver interesse de procurar e gosta de estudar sobre o tema, tem um paper muito legal que chama Beyond the Status Quo. É um estudo que fala sobre a importância de alocação de recursos, isso para qualquer geografia, recursos para o mercado externo ao seu próprio mercado. Então, que a exposição a ativos internacionais deveria ser até maior do que ao próprio país, onde a gente tem esse viés da geografia, de estar acostumado, e como é importante, né? Então, assim, eu acho muito interessante que a gente possa estar discutindo os assuntos, possa estar pensando aqui ideias e coisas que surgem até enquanto a gente está conversando, de como melhorar a alocação, como estar mais tranquilo com os investimentos, porque não pode ser uma coisa sofrida investir, né, gente? Investir é para trazer coisas boas, é para que a gente possa ter aí uma previsibilidade ali no futuro, para que a gente possa progredir, perseverar, né, com os nossos investimentos. E assim, eu também gostaria de pedir para quem está assistindo a gente, que curtisse, que se inscrevesse
aqui no nosso canal, que pudesse compartilhar com outras pessoas que também vão poder se beneficiar desse conteúdo e que colocasse aqui nos comentários o que vocês gostariam de ver a gente falando, porque muitas vezes ainda outros insights vão vir da nossa audiência e que pode enriquecer demais o nosso debate. E eu gostaria de agradecer a todos que nos acompanharam até aqui e também aos nossos analistas e esse papo tão gostoso que foi, e eu acho que todos nós aprendemos, né, com essas colocações que a gente faz. Então, você gostaria de dar assim, umas palavras finais, Lucas, para a gente começar a encerrar aqui com a nossa audiência? Acho que é isso, assim, acho que a mensagem final, assim, de toda essa conversa, né, que a gente tentou trazer também, é sobre essa importância, né, do investidor focar no longo prazo, ter uma carteira diversificada, ter aquele tipo de carteira, né, que não dependa do Trump encerrar ou não um conflito no Oriente Médio, né, ter uma carteira que vá bem caso o conflito não se encerre e perdure durante muito tempo, né, ter uma carteira resiliente para esse momento, e ter uma carteira que também vá bem, obviamente, se o conflito for encerrado, né? Então, ter uma carteira que consiga perdurar aí ao longo do tempo com resiliência em diferentes tipos de cenário macroeconômico, político, geopolítico. Então, acho que é um pouco disso, assim, a mensagem, né, desse episódio. Eu acho também a gente poder ter ativos reais, ativos como criptomoedas, quer dizer, poder ter todo tipo de ativo na carteira. Eu vejo, por exemplo, quando a gente muito se falava, né, em como a gente só deveria estar exposto, né, aos criptoativos, e hoje em dia rapidamente mudou a narrativa, e agora nós temos que ter ativos reais, e os fundos imobiliários que estavam ali como patinho feio, gente, vamos nos expor aos ativos reais, porque os fundos têm aqueles imóveis por trás, então tem um lastro, esse lastro gera uma confiança maior para a carteira, e também tem ações que pagam dividendos, e como o Lucas mesmo falou, as blue chips, aquelas ações que a gente tem aquela robustez maior, ou como o Guilherme está falando, essa infinidade de papéis que existem aí no mercado internacional para a gente buscar essa variação do nosso portfólio, e acho que é por aí, né, Guilherme? Perfeito. Puxando esse gancho do próprio home bias, facilmente a gente pega que a média do investidor brasileiro é de investir 90%, 95%, até mais do capital, né, dentro do Brasil, né? Está todo alocado basicamente em reais. O americano, que apesar de estar exposto ao maior mercado do mundo, ele na média com certeza é mais diversificado que o brasileiro. Ele deve ter aí seus 70% na média investido nos Estados Unidos. Então, é um convite mesmo, né, a quem ainda não investe fora ou investe talvez uma parcela muito pequena, a se abrir a novos horizontes, novas fronteiras, novas empresas. O mercado americano é muito potente, vai seguir assim, com certeza. Claro que com volatilidade, vão ter momentos de queda, mas a economia americana é muito resiliente. Economias emergentes, outros países emergentes, né, podem despontar também com um destaque, né? Enfim, Índia, a gente tem China, que por mais que tenham problemas talvez mais regulatórios, existem muito boas empresas lá dentro da China que a gente pode investir através dos Estados Unidos, Coreia, que o Lucas comentou bastante. Enfim, esse convite à diversificação é muito importante. Dando mais números, talvez, né, a gente vê, nem vou falar de renda fixa, porque se a gente falar de renda fixa, aí vai inundar mais ainda o número, mas a gente pega o mercado de capitais, o Brasil deve ter aí seus 2, 3% de representação dentro do mundo. Então, a gente abrir mão de 98%, talvez, de diversificação global é muito que a gente deixa na mesa, talvez, com uma concentração que talvez a gente nem perceba que a gente está concentrando. E suas palavras finais, Milton, aí do nosso mercado de ações brasileiro? Eu acho que eu amo o mercado de ações brasileiro, eu acho que é uma coisa fenomenal, mas eu sou uma pessoa muito cética com essas narrativas. Então, eu acho que o investidor ele também deveria, na minha compreensão, ter um grau de ceticismo com os consensos do momento. Eu acho que, historicamente, nos últimos anos, quem seguiu cegamente os consensos não fez bons investimentos. Então, às vezes, o investidor ele pode pegar um curto prazo um pouco mais desafiador e, às vezes, ele consegue ter uma rentabilidade melhor. Por exemplo, a gente às vezes, lá acompanha, por exemplo, eu sigo o setor financeiro, eu cubro o setor financeiro. Há uns anos,
nós éramos taxados de loucos por ter uma recomendação no Bradesco. E todo mundo naquela época só queria saber do Banco do Brasil. Aí passou um tempo que o Banco do Brasil ele só aumentava e crescia lucro, e o Bradesco só caía e o lucro mais ou menos, e a gente sabe que as narrativas nem sempre acompanham a realidade. O que aconteceu, por exemplo, foi uma inversão total, né? O Bradesco ele começou a voar, o Banco do Brasil degringolou, como todo mundo sabe, e isso acontece muito dentro aqui das narrativas que se formam em relação aos ativos de renda variável brasileiros. Eu acho que os ativos de renda variável brasileiros oferecem ótimas oportunidades, mas, ao mesmo tempo, não é que nós devamos ser contrarian por ser contrarian, mas eu acho que o investidor ele tem que ter sempre uma postura cética em relação ao consenso do momento, porque daqui a 2 meses o consenso ele pode inverter completamente. Então, acho que os recados finais dessa live foram a importância da diversificação de ativos, seja dentro de uma carteira de ações brasileiras, seja dentro de um portfólio com ativos internacionais, com renda fixa, com bonds, né? E também ter sempre um grau de ceticismo em relação ao que todo mundo está comentando no Twitter, em relação ao que todo mundo, no X, desculpa, o que está todo mundo comentando no Instagram, porque portfólio no longo prazo se constrói com estratégia e não com narrativa. É isso aí, pessoal. Então, agradeço mais uma vez vocês que ficaram com a gente até aqui. Muito obrigado pela sua companhia e a gente se vê na nossa próxima conversa com os analistas da VG. Tchau, tchau, pessoal.